Você por acaso sente aquela ansiedade ao abrir a sua fatura de cartão de crédito ou o seu extrato bancário? Ou você sente o seu coração dar aquela leve palpitada quando você pensa nas dívidas que você tem atualmente? Cuidado, você pode estar sofrendo de estresse financeiro. Me acompanha aqui que eu vou mostrar para você exatamente o que é isso e como você deve fazer para evitar essa sensação desconfortável. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, clica no botãozinho vermelho aqui de se inscrever e já vai deixando seu like, porque eu tenho certeza que o nosso vídeo vai te agregar e muito conhecimento. Mas sem mais delongas, estresse financeiro é uma condição psicológica provocada por problemas relacionados ao dinheiro, em geral provocados por falta de organização ou até mesmo pelo endividamento que o indivíduo possui. Dessa forma, essa condição ela acaba alterando a percepção do indivíduo para a resolução daquele problema, ou seja, normalmente o indivíduo começa a ver o problema num tamanho muito maior do que ele realmente é, o que faz com que a sua resolução acabe se tornando muito mais difícil. Falando de uma forma um pouquinho mais técnica, o estresse financeiro é uma reação psicológica, emocional e até mesmo fisiológica do nosso corpo para as preocupações constantes que nós temos relacionadas às finanças, causando assim uma tensão excessiva e aumentando e muito o medo que essa pessoa acaba tendo com relação ao seu futuro, o que consequentemente dá origem a uma sobrecarga mental. E em geral esse estresse ele normalmente aparece naquelas pessoas que não sabem exatamente como vão fazer para pagar aquele boleto que está se atrasando, o seu aluguel do mês, ou um profissional autônomo que tem uma incerteza muito grande com relação ao seu faturamento e precisa arcar com os custos do seu negócio e até mesmo com as suas despesas pessoais, ou até mesmo com aquela pessoa que sente que constantemente, mês após mês, gasta muito mais do que pode com o cartão de crédito. E quais são os sintomas que normalmente uma pessoa apresenta quando ela tem ansiedade financeira? Presta atenção, porque são muitos, olha só. Ansiedade na hora de olhar o extrato ou a fatura do cartão de crédito, ela tem um medo excessivo do futuro e pensa, por exemplo, e se eu perder o emprego, o que vai acontecer? Ou se o meu maior cliente acabar me deixando e causar um rombo no meu faturamento? Como eu vou fazer para lidar com isso? Sensação de culpa por fazer aquela compra que a pessoa sabe que não poderia fazer, ou até mesmo uma irritabilidade muito grande quando a pessoa percebe que ela não está conseguindo organizar as suas finanças. Vergonha de falar sobre dinheiro, dificuldade de concentração para tarefas rotineiras, tomada de decisões cada vez mais impulsivas e que geram arrependimentos futuros, procrastinação para lidar com as suas contas, pensamentos catastróficos do tipo eu estou falido, não tem solução, não tem mais jeito, eu não sei o que fazer. E até mesmo sintomas físicos como dores de cabeça, taquicardia, tensão muscular excessiva e até mesmo insônia. E para você verificar como esse problema é extremamente relevante aqui no nosso país, em 2024 foi feita uma pesquisa pelo Serasa, onde mostrou que 51% dos brasileiros sofrem de estresse financeiro. Então perceba, é um problema muito latente aqui no nosso país, principalmente devido ao fato de que o brasileiro não tem educação financeira, o que colabora e muito para que ele tenha problemas como, por exemplo, a falta de organização ou o endividamento. E quais são as principais causas do estresse financeiro? De acordo com essa pesquisa, 56% dos respondentes dizem que o medo de perder a renda é o responsável pelo seu estresse, devido ao fato principalmente de que essas pessoas, em geral, não têm uma reserva financeira e as contas do mês seguinte estão sempre comprometidas. Além disso, os gastos excessivos ou gastos acima da renda e também o endividamento são dois fatores que colaboram e muito para que as pessoas aqui no Brasil tenham um nível de estresse financeiro bem elevado. Mas além disso, uma outra coisa que as pessoas costumam ignorar bastante, mas que acaba acarretando e muito no alto nível de estresse financeiro, é, por exemplo, a comparação social. E isso se dá muito ao fato do uso excessivo de redes sociais. Porque quando você abre a sua rede social, você começa a perceber, por exemplo, que a vida daquele influenciador que você segue é perfeita, que ele não tem problemas e que a vida dele é mil maravilhas. E aí você olha para a sua vida e percebe que tem uma vida completamente diferente da dele. Além disso, você começa a se comparar também com aquele seu amigo, com aquele seu colega de trabalho ou com aquele seu familiar, que muitas vezes tem uma renda muito próxima à sua, só que tem uma vida muito mais tranquila financeiramente do que você. Por exemplo, essa pessoa não é endividada ou tem uma vida financeira muito mais bem organizada, o que faz com que a sua autoestima fique cada vez mais baixa e o seu nível de estresse fique cada vez mais alto. Você provavelmente nunca viu algum influenciador ou algum educador financeiro falando sobre isso, mas muitas pesquisas científicas com alto nível de robustez
apontam que o uso excessivo de rede social faz com que as pessoas gastem mais do que gostariam e até mesmo fiquem muito mais estressadas, muito devido ao fato de elas terem uma alta comparação social. E diante disso tudo, você certamente já entendeu que o estresse financeiro é extremamente relevante na nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao nosso país aqui no Brasil, e que ele pode interferir e muito não só nas suas finanças, mas também na sua saúde mental e principalmente nas suas relações interpessoais. Isso porque o estresse financeiro acaba acarretando em muitos conflitos na vida conjugal, por exemplo. Existem muitos casais que acabam brigando e muito, ou até mesmo acabam se divorciando, por conta de conflitos financeiros. O estresse financeiro, indiretamente, acaba acarretando também em divórcios. Mas calma que o nosso próximo vídeo vai ser falando exatamente sobre esse assunto de uma forma um pouco mais aprofundada e você vai entender a fundo qual é a importância de você conversar com o seu parceiro sobre finanças. Mas, diante disso tudo, você deve estar se perguntando, beleza, Cadu, mas como é que eu faço então para evitar o estresse financeiro? Bom, a primeira grande causa do estresse financeiro, como você viu anteriormente, é que as pessoas elas têm um medo muito grande com relação à perda de renda. Dessa forma, se essas pessoas tivessem uma reserva de emergência, elas perderiam muito desse medo que elas têm, correto? Então, dessa forma, a melhor forma de você evitar o estresse financeiro é você ter pelo menos uma reserva financeira, porque isso vai diminuir e muito a sua ansiedade e vai fazer com que você tenha muito mais sanidade mental para enfrentar os possíveis imprevistos, como por exemplo, ser demitido ou perder aquele seu cliente grande que acaba te dando um faturamento muito bom. Então, tenha uma reserva financeira. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Depois disso, você precisa elevar o seu nível de educação financeira. Porque se você não tem educação financeira, você certamente nunca vai conseguir ter uma organização, nunca vai conseguir fazer um bom planejamento financeiro e nunca vai conseguir alcançar as suas metas. Então, eleve o seu nível de educação financeira. E hoje, com o advento da tecnologia, você tem inúmeras possibilidades de fazer isso. Você pode conseguir, por exemplo, com um vídeo no YouTube, como esse que você está vendo. Além disso, temos audiobooks, podcasts e até mesmo redes sociais, que sim, existe muito conteúdo de alta relevância por lá, embora os conteúdos banais acabam sendo sua grande maioria. Mas além disso, nós temos também aquele método tradicional que são os livros físicos. Também são muito bons e ajudam bastante. Então, eleve o seu nível de educação financeira. O terceiro ponto, que talvez seja um dos mais importantes que nós temos também, é o controle emocional. Pense no seguinte, imagine um copo de vidro, vazio. E agora, pense que esse copo ele vai se enchendo de água cada vez mais. Vai chegar um momento em que esse copo ele vai transbordar se você não parar de colocar água nele, correto? E quando ele transborda, o que acontece? Vai água para tudo quanto é lado. Agora, pense que você é o copo e a água desse copo são as suas emoções negativas. O seu nível de estresse, por exemplo. Quanto maior for o seu nível de estresse, mais você vai ficando cheio de estresse. Até que chega um momento em que o seu estresse é tão alto que você já não consegue mais suportar. Ou seja, o copo acaba transbordando e você entra numa espécie de colapso mental. E quando você começa a passar por esse tipo de situação, você começa a tomar decisões cada vez mais baseadas em emoção. Quando nós tomamos decisões baseadas em emoção, nós tendemos a tomar uma decisão muito mais impulsiva, por exemplo. Decisões impulsivas tendem a nos causar um arrependimento posterior. Dessa forma, nós começamos a entrar meio que num loop. Porque imagina que você está estressado com as suas finanças, e aí para diminuir esse estresse, você pega um empréstimo com um agiota, por exemplo. Só que depois, você se arrepende de pegar esse empréstimo e acaba ficando ansioso. Essa ansiedade acaba te levando a ter um estresse alto. E aí, dessa forma, você de novo acaba tomando uma outra decisão impulsiva e fica nesse looping eternamente. E como é que você faz para evitar que esse copo de estresse acabe transbordando? Simples, você precisa esvaziá-lo com recorrência. E como é que você faz isso? Você precisa ter sensações prazerosas. O que vai diminuir o seu nível de estresse é liberar endorfina. E existem várias formas de você fazer isso. A atividade física certamente é uma das mais eficazes. Mas além disso, existem pessoas que adoram jogar videogame, ouvir música, sair para conversar com os amigos, enfim. Tenha sempre um hobby, porque hobbies é que vão fazer com que você acabe se desligando desses seus momentos de estresse e vão acabar te causando sensações prazerosas e acaba evitando que ele venha a transbordar. E além disso, você precisa buscar apoio. Você não está sozinho. Se o seu problema for apenas financeiro, acredite em mim, eu sei do que eu estou falando. Existe solução.
e ela, em muitos casos, é muito mais fácil do que você imagina. Procure apoio. Você tem planejamento financeiro da CRK para te ajudar. Eu vou deixar o nosso link aqui abaixo para você clicar lá caso você tenha um nível de estresse financeiro muito elevado e queira resolver esse problema. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir te ajudar muito para você sair dessa situação o mais rápido possível. Mas se o seu problema, além de financeiro, também é um problema psicológico, eu te recomendo fortemente a você procurar auxílio psicológico, seja por meio de psicólogos ou até mesmo psiquiatra, se for o caso. Não é vergonha para ninguém passar por isso e certamente esses profissionais têm uma alta capacidade de te ajudar a enfrentar esses problemas da melhor forma possível. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda caso esse seja o seu problema. Então é isso, meus amigos. Eu realmente espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado a melhorar o seu nível de conhecimento acerca das suas finanças. Se você está passando por um estresse financeiro, eu espero realmente que esse vídeo possa te ajudar a diminuir o seu problema. E de novo, se você estiver passando por ele, aqui abaixo tem um link da CRK para te ajudar. Se você ainda não deixou o seu like, esse é o momento. Se inscreve aqui no nosso canal também e me segue lá no Instagram, @cadufinancas. Eu estou sempre compartilhando conteúdos de altíssima relevância por lá e se você quiser, você pode até me mandar uma mensagem, porque eu respondo todo mundo. Na próxima terça-feira eu volto aqui com mais um conteúdo de altíssima relevância e se você não quiser esperar até lá, vai maratonando nossos outros vídeos que nós já temos aqui no canal. Certamente você vai gostar bastante. Eu volto na próxima terça. Até lá!